Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. E porque tu tens nos abençoado, Senhor, e viemos lhe pedir pelo restante do dia. E nesses momentos que estaremos juntos, falando da tua palavra, conversando, Senhor Jesus, e aprendendo um pouco mais de ti, possamos ver a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. E aleluia. Bom, passadas as eleições, vamos lá, né? Agora não tem mais desculpa, né? Vamos lá, é isso aí. E pode avisar essa turma aí que tá na hora de voltar, que acabou. Qualquer coisa que ela ia fazer agora nesse horário. Eu falei, Lídia, mas não pode ser outra hora, não. E depois eu só vim em 4 horas para começar a arrumar o batalha. Então tá, bom. Vamos lá. Hoje nós vamos ler um texto que está lá em Gênesis 3. Nós vamos começar do versículo 8 em diante. Eles ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim no momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem: aonde você está? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Ele disse: quem disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? O homem respondeu: a mulher que deste para viver comigo, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, por isso comi. O Senhor Deus disse à serpente: por que fez isso? Você é mais amaldiçoada de todo o gado dos animais selvagens. É interessante esse texto, é um texto que todos nós conhecemos, não é? Só que assim, quando a gente lê esse texto, dá a impressão do quê quando a gente lê esse texto? Quem é o culpado nessa história toda? Uma para os outros, foi inocente. Ninguém assumiu. Eu sou inocente. E o interessante é que assim, o mais interessante de todas essas respostas é a resposta de Adão. Porque Adão, além dele tirar o corpo dele fora, ele falou assim: não, eu comi porque a mulher que tu me deste. Ele ainda joga a culpa em Deus. Ele fala: não fui eu não, foi a mulher, a culpa é da mulher e a culpa é sua também. Porque se tu não tivesse me dado essa daí, eu não teria comido. Cada um se defende do jeito que pode, ele se defendeu. Jogou a culpa no outro. E é assim que a gente faz mesmo. Eu vou me defender, eu não quero saber, eu vou jogar a culpa mesmo, eu só quero me defender. Ele não fez nada errado, ele só se defendeu. Ah, ele não fez nada errado? Não é a verdade. Não, ele fez algo errado, ele desobedeceu. Não é a verdade? Não. Sempre fez com a verdade. Eles realmente falam a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Mas ele podia não ter comido. Olha lá. Não, mas mandaram. Ela mandou, come, amorzinho, come. Não. Vamos ver lá então essa história? Lá no começo, lá no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuciosa de qualquer outro animal selvagem feito pelo Senhor Deus. Ela disse à mulher: Deus realmente disse: você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim. Mas acerca do fruto da árvore do meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão? Deus sabe que no dia em que vocês comerem dela, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento de aparência agradável e desejável, para dar conhecimento, pegou um dos seus frutos e comeu. Também deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para fazer tangas para si. A serpente aqui mentiu? A serpente não. Agora safada foi a mulher. A serpente mentiu? Não. Ela enganou, né? Eles desobedeceram a ordem de Deus, né? E obedeceram da serpente. É o que eu entendo. Eu acho ela passou na frente de Deus. Ela foi astúcia. Então, Ela usou de astúcia. Mas ela não mentiu. porque na verdade comer. Ela disse para eles, ela falou assim, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, seus olhos serão abertos. E vocês terão conhecimento do bem e do mal. Mas aí, Cleber, na minha. Né, eu acho que aí faltou obediência, né? Sim. Então, na verdade, o tema da nossa palavra hoje é, primeiro, assumir os meus erros e saber que eles terão consequências. Que tudo tem consequências. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. A diferença é o seguinte: quando você planta 1 grão de feijão, você colhe 1 grão de feijão? Não. Eu achei bonitinho, eu estive na casa da irmã Ana fazendo manutenção no jardim dela, e eu acho bonitinho porque ela tem um lugarzinho lá do jardim onde ela planta um monte de feijãozinho. E essa semana eu fui carpinar lá perto do feijão, estava cheio de vagenzinha de feijão lá, os pezinhos de feijão dela lá. Né? Então assim, você planta 1 grãozinho, você colhe um monte. Você não planta um milho e um grãozinho de milho, você não colhe um único milho, você colhe várias espigas. Engraçado, Cleber, que lá em casa, agora a gente estava olhando lá, que já está mexendo lá nas coisinhas, né? Graças a Deus deu uma ajeitadinha no quintal. E acho que ele comendo alguma coisa, jogou um pezinho, um grãozinho de melancia. Assim, bem na beirada, da porta, assim, num lugar que não era para nascer. Agora a gente estava olhando, gente, tem 5 melancias deste tamanho. Eita, que A Maria chegou. Bem-vinda. Apareceu. Já sei. Tudo bem, Lídia? A paz. Boa tarde. Agora sim, é interessante a gente saber o seguinte: Deus já não sabia que o homem ia fazer isso? Sei que sumiu. E por que será que, mesmo assim, ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Eu entendo assim que a gente tem o livre-arbítrio, não tem? Sim. Então a gente tem que saber se come ou se não come, se vai obedecer ou não vai. Isso eu acho que vai da gente. Não, eu não vou comer porque Deus já me gritou que não deve, né? Então. Nós sempre temos a opção. Então. Veja, muitas pessoas não entendem, por exemplo, que Lúcifer, que o diabo, era um anjo criado por Deus. Sim, com certeza. Que Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, sabia o que ele ia fazer. Mas mesmo assim, Deus criou Lúcifer do jeitinho que ele é. Deus criou o homem na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, a sua imagem e semelhança. Alguém obriga a Deus a fazer alguma coisa? Então nós também não podemos alegar que alguém nos obrigou a fazer alguma coisa, que foi o que Adão quis dizer aqui.
Ah, ela mandou. Não, ela não mandou. Adão podia muito bem, na hora, ter falado não. Ah, mas aí ele ia decepcionar o amorzinho. Ah, mas Hoje, Quem é o homem da casa? Adão ou Eva? a Eva. A Eva. Entendi. É a Eva. Era a Eva que nominava os animais, era ela que mandava em todo o jardim. Mas nele ela não dava. Ah, não. Ela, nessa hora, só que mesmo assim, ele podia exercer a autoridade dele e dizer: olha, você comeu, tudo bem, eu não vou comer. mas eu não vou comer. Eu não quero. Porque ele presenciou tudo isso daqui. Ele presenciou, pelo que nós vimos aqui, ó. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento de aparência agradável, versículo 6, tá? E desejável para dar conhecimento, pegou um dos seus frutos e comeu. E também deu a seu marido, que estava com ela. Adão presenciou tudo. Viu tudo. Ou ele simplesmente podia virar para a serpente, virar para ela e falar assim: viu, você junta suas coisas e rapa fora daqui, porque foi nos dito que não era para nós comermos, porque senão nós morreríamos. E essa morte do que a palavra estava dizendo, Adão e Eva morreram? Não, eles continuaram vivos. A morte a qual Moisés está se referindo aqui era a morte espiritual. E Deus também não mentiu para Adão e para Eva quando disse que se eles comessem eles morreriam, porque até então Adão e Eva eram seres eternos. Passaram a experimentar a morte depois da sua queda, da desobediência. Mas é isso que acontece hoje com o ser humano. É isso que acontece com o ser humano. A desobediência leva ao sofrimento, leva a muita coisa. Até a morte, né? Até a morte. Então, assim, mas o interessante é nós entendermos que, a partir do momento que nós erramos, nós não podemos, em primeiro lugar, se esconder de Deus. Funciona? Não. Funcionou nesse caso? Não. Porque Deus os encontrou. Deus sabia onde eles estavam. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que errou, que o homem e a mulher tinham errado, tinham pecado, tinham desobedecido à vontade de Deus, mesmo assim Deus foi lá e foi procurar ele. Você sabe o que eu costumo dizer, qual é a história desse livro? De capa a capa, é a vida, é o segredo da vida? Também, pode ser. Mas sabe o que eu costumo dizer? Que esse livro aqui, se alguém me pedisse para... Se alguém pedisse para você, Marlene, resume a Bíblia para mim. Difícil. Numa frase. Amor, esperança, fé. Amor, esperança e fé. Arlete. A Bíblia? Sacrifício. Sacrifício. Sabe por quê? Porque tudo que tem aí para mim é muito difícil. É sacrifício mesmo. Meire. Eu acho assim que é o que Deus, é a palavra de Deus que Deus quer a gente, claro que lendo, né? Seguir. Ele manda, ele fala, é a palavra de Deus para a gente poder seguir o caminho certo. Lídia. Tem muita coisa. Só Jesus mesmo, ele fala, ele resolve. Eu falar alguma coisa, eu penso, São as resoluções de Jesus, então, para a nossa vida.
Zilda? Eu acho que é a história da nossa salvação. A história da nossa salvação. Na minha visão, veja, na minha visão, se alguém pedisse para mim resumir a Bíblia de capa a capa, e olha que eu já li ela algumas vezes, esse livro conta a história de um homem que foge e um Deus que o busca. Este é o resumo da Bíblia para mim. Você está sempre fugindo. E Deus sempre Não, o homem está sempre fugindo da presença de Deus. E Deus sempre está indo buscar ele para estar perto dele, ter relacionamento com ele. É isso que conta a história do livro da Bíblia. cada um vê. De Gênesis a Apocalipse. Cada um vê no livro, né? Esse texto aqui que nós acabamos de ler mostra bem isso. O homem tinha acabado de desobedecer a Deus. E Deus, por sempre querer estar presente nele, e sabendo que ele tinha caído, mesmo assim ele foi lá e procurou Adão. E deu oportunidade para Adão. Porque se Adão tivesse chegado e falado para Deus: olha, eu me escondi porque eu estava nu, porque eu comi o fruto que tu tinha me dito que não era para mim comer. Não tivesse chegado e tacado a culpa em Eva e a culpa em Deus, Deus o tinha perdoado. O perdão é reconhecimento em primeiro lugar. O primeiro passo para que haja perdão genuíno e verdadeiro é nós assumirmos a nossa culpa. Eu errei. Nós vemos isso muito claro na vida de Davi. Davi era um homem assassino, espertalhão, pavio curto, mulherengo, mas mesmo assim Deus o chamava o homem segundo o meu coração. Samuel, uma certa vez, virou e falou assim: viu, mas esse camarada aí está pisando demais na bola e tudo mais. E Deus virou para ele e falou assim: Samuel, esse é o homem segundo o meu coração. Porque Davi não tinha meio termo. Ele caía, ele chegava na presença de Deus e dizia, falava assim: Deus, eu caí, eu pequei. Ele não falava assim: foi as mulheres que me fizeram cair. Olha, se ela não tivesse tomando banho lá na hora que eu estava passeando lá, se eu não tivesse visto ela tomando banho lá, peladona lá na minha frente, eu não tinha maquinado tudo aquilo lá e tinha ido lá. Ele disse assim: não, eu a desejei e eu quis estar lá. Falou: eu caí. E a ponto de assumir os seus erros sem vergonha disso, sem vergonha de assumi-lo ele. Quando ele traz a arca de volta, a arca da aliança de volta para Jerusalém, e que acontece tudo aquilo que ele dança nu lá na presença da arca, e a mulher dele vira e fala assim: onde já se viu um rei fazendo isso daí, essa pouca vergonha? Ele falou: eu estava dançando do jeito que eu vi ao mundo. Em pecado fui concebido pela minha mãe, e em pecado eu vivo. Vou ter vergonha de assumir isso na frente do povo todo? Não. Na frente do meu Deus? Não, ele me conhece. Ele me sonda e me conhece. O que Davi estava dizendo para a mulher dele? Ele falou: não adianta eu tentar me cobrir, me esconder e tudo mais, tal. Eu sou assim. Então era isso que Deus via em Davi. E é isso que Deus quer ver em nós. Ele nos criou sabendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas nem tanto, né? Mas... Pode ser menos, né? Tem gente que a gente pode ser... tem gente que abusa. A gente pode ser menos? Pode. Tem gente. Mas Deus nos deixa de nos amar mesmo sabendo dessas coisas?
não deixa. Mas que a pessoa se ferra, se ferra. Se ferra com Porque ela colhe o que ela planta. Não porque Deus o castiga. Não, jamais. Ela paga porque ela tem que pagar. É melhor pagar um pouco aqui, terminar. Aí você paga tudo aqui. Começa pagando aqui. Começa aqui. Mas se a gente for assim, pensando, a gente vai ficar sempre pecando e achando que Deus está perdoando. Não, mas qual é o melhor? Veja, qual é o melhor? Eu assumir os meus erros, pedir perdão para Deus? Veja, perdão não significa passar a mão na cabeça. Deus poderia ter perdoado Adão se ele tivesse reconhecido os seus erros? Podia, mas que haveria consequências, haveria. Prova disso é o trabalho. Tá certo? Tudo bem? Que antes não precisava trabalhar. Que antes não precisava trabalhar e agora ele passaria a ter que trabalhar. E tudo bem. Certo? Mas houve consequências piores. Que ele realmente morreu, passou a morrer. Ele deixou de ser um ser eterno. Tudo bem? Tá certo? Por exemplo, se Adão não tivesse pecado, nós teríamos Adão e Eva até hoje vivinhos da Silva com 5.785 anos, mais ou menos. Essa é a contagem que os rabinos aí imaginam que Adão teria. 5.785 anos. É ano para dedéu, hein? Deveria ser um sujeito. E bem, o melhor de tudo é que ele estaria bem, vivinho da Silva. Lúcido, ávido. Pensou, Lídia? Um camarada com 5.785 anos. Mas a eternidade é isso. O ser eterno é isso. Hã? Se Adão, se ele tivesse obedecido, estaria com estes anos. Será que a gente estaria aqui? Sim. Nós? Sim. Nós? A história não mudaria. Não. Não. Vivendo muito bem, melhor do que nós estamos vivendo hoje. Sem as doenças, sem as dores, sem os enfados, sem essas balbúrdias todas que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, se vocês estão acompanhando aí os noticiários, estão vendo que os Estados Unidos está se preparando para enfrentar um dos maiores tufões Flórida, né? da história. Isso. Ele atingiu a cidade do México lá, a costa norte do México lá, com ventos de 480 km por hora só. Então, assim, aquilo entra varrendo tudo. Minha sobrinha está lá. Então, não estaríamos vivendo essa secura que nós estamos vivendo, estaríamos vivendo muito melhor. Por isso que eu brinco de vez em quando, Meire, que se Deus permitir, eu gostaria de subir com um bloquinho de notas assim no bolso, se eu subir no arrebatamento, e eu ia virar para Deus e falava assim: Deus, me dá 5 minutinhos que aquele sujeito ali é Adão? É Adão. É ele ali. Vira as costas 5 minutinhos aí para mim, dá 5 minutinhos no privado com ele. Vou dar tanta porrada na orelha dele. Isso é uma brincadeira, tá, irmãos? Mas... E o gozado é que mesmo Deus, sabendo de todas essas coisas, sabe o que é mais interessante, Arlete? É que no final, nós já comentamos sobre isso. Lá no versículo 31, no capítulo 1 de Gênesis, Moisés escreve a seguinte observação: Deus viu que tudo o que ele fez, e isso de fato era muito bom. Assim houve a tarde e a manhã do 6º dia. Deus não se arrependeu de ter criado o homem.
Deus não se arrependeu de ter deixado a criação dele aos critérios do homem. Porém, tudo isso que nós estamos vivendo hoje é fruto de quem? É a mão de Deus pesando sobre a terra? Não, Eu acho que é o próprio homem. é o próprio homem. É o próprio homem colhendo aquilo que ele vem plantando há séculos. Então, eu vejo Deus como um pai e uma mãe, que nós somos criados num mundo de filhos. Sim. Minha mãe nunca falou assim, não, você vai ser professora, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Você entendeu? Ela sempre deixou nós livres. E a gente se ferrando. E nós ali livres. Entendeu? Ou ela devia chegar assim e falar assim, não, você vai ser isso, isso, isso. Não, ela deixou nós livres. Minha mãe não. É Deus, ele deixa você livre. Você se ferra, você cai, você levanta. É isso que a minha mãe fez, meu pai. Ela colocou assim, nós tudo para estudar. Mas você sabe qual é? Você E sabe? a gente se ferrando. Mas assim, é bem interessante essa colocação, porque a gente realmente chama Deus de Pai. Por causa de Jesus, nós podemos e temos essa liberdade de chamar Deus de Pai. Antes, o homem chamava Deus de Criador. Hoje, por causa de Jesus, nós chamamos Deus de Pai. Tudo bem? Nós temos essa liberdade. Nós temos essa condição dada por Jesus. Tudo bem? Tá certo? Porque Jesus veio ao mundo e ele é o primogênito, ele é o Filho de Deus. E nós, por estarmos ligados a ele, nós podemos ser chamados também de filhos. Tudo bem? Tá certo? E o interessante é saber que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Ele plantou duas no meio do jardim do Éden. Está lá, versículo 10 do capítulo 2. Um rio saía do Éden a irrigar o jardim e ele se dividia em 4 riachos. O nome do primeiro era Pison, que circundava toda a terra de Havilá, onde há outro. O ouro dessa terra é muito bom. Encontram-se ali também resinas aromáticas, pedras de ônix, o nome de segundo dia, o de bom, rodeado a terra também, e tudo mais. O nome do terceiro, e Deus pegou a pessoa e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. O Senhor Deus deu à pessoa essa ordem: você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Lá no versículo 7 está escrito assim: então o Senhor Deus formou uma pessoa chamada Adão do pó, e soprou sobre ela as narinas, plantou um jardim na direção leste, e ali pôs a pessoa. No meio do jardim fez crescer a árvore de aparência agradável, de boa para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É que nós imaginamos, por causa de uma série de pregações, que existia uma única árvore. Não, existiam duas. Era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma dava vida, por isso que chamava a árvore da vida. Outra fazia o quê? Que a gente conhece, para ser... Abria o entendimento, mas trazia a morte. Tudo bem? Então, primeiro, irmãos, irmãs, vamos saber chegar diante de Deus reconhecendo os nossos pecados. Não importa qual tem sido. Para nós homens e mulheres, somos nós que colocamos tamanho no pecado. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus é tudo pecado. Não tem mentirinha e mentirão.
o peso e a consequência é a mesma, é a separação de Deus. Tudo bem? Não importa se é uma mentirinha ou se é um assassinato. As consequências são diferentes. E essa, pedindo perdão ou não, elas vão vir. Tudo bem? A diferença é quando eu peço perdão para Deus, eu não perco a minha vida eterna. Porque você é perdoado por Deus, mas o homem não te perdoa não, você vai pagar mesmo. Por isso que quando Deus coloca para o povo de Israel as cidades de refúgio, tá? Mais um outro dia nós conversamos sobre esse assunto, tá ok? Mas o assunto de hoje é: saibamos reconhecer os nossos pecados e peçamos perdão a Deus. E Ele vai, com plena certeza, nos perdoar e vai nos ajudar nas consequências dos nossos pecados, que foi o que Ele fez com o homem. Tá certo? Tá bom? Boa aula aí para vocês. Pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante no seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Jesus amou-me com amor buscou-me.
Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou